pessoal, o tema da aula é escalas termométricas, certo? Então, a gente vai rever aqui a temperatura, né? O conceito de temperatura e sensação térmica, certo? Temperatura indica, né? Mede o grau de agitação das partículas do corpo, certo? Então, se o nosso corpo está com temperatura alta, as partículas do nosso corpo também estão com alto grau de agitação. Se o nosso corpo está com temperatura baixa, as partículas do nosso corpo estão com pouca agitação, certo? As partículas do nosso corpo, certo? Bom, pessoal, o conceito aqui de sensação térmica, como o nome já diz, é a sensação que a gente tem de que algo está frio ou está quente, certo? Então, a gente não deve confiar muito na nossa percepção, certo? Porque, como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, em São Paulo, tá frio, certo? Um ambiente frio, como é que eu caracterizo um ambiente frio? Um frio a partir de 20 graus, menos de 20 graus, né? De menos de 20 graus para baixo já é considerado ambiente frio, né? Então, aqui, pessoal, esse ambiente está frio, mas a percepção dessa pessoa aqui, para ela não tá tão frio assim, certo? Mas para essa mulher tá, né? Então, é porque tem pessoas que sentem menos frio que outras, né? E outras pessoas sentem mais frio, certo? Então, não é bom confiar na percepção, porque aqui o ambiente está frio, então a gente tem que confiar em quem? No termômetro, certo? O termômetro é que vai medir a temperatura correta do ambiente, certo? Bom, pessoal, a gente vai ver aqui as escalas termométricas, certo? Que são usadas para medir temperatura. As mais conhecidas são três. Temos aqui a escala Celsius, né? A escala Celsius é a escala que é utilizada no Brasil, certo? Então, foi feita por esse cara aqui, né? O Anders Celsius, certo? Então, é assim, ó. Como foi construída ela? Ela foi construída dessa forma, certo? Aqui, ela é dividida, ela é assim, de 0 a 100 graus, certo? Então, aqui, o zero, ele tomou como referência, né? É relativo aqui. Esse zero é relativo ao ponto de fusão da água, certo? O que é isso, ponto de fusão? É quando o gelo começa a derreter, certo? Então, zero é relativo ao ponto de fusão da água. Já o 100 é relativo ao ponto de ebulição da água, que é a temperatura mais alta da água, né? Então, quando a água está fervendo, é 100 graus, né? Você coloca o alimento no fogo, certo? Aí, quando a água começa a ferver, significa que é 100 graus, certo? Então, pessoal, as outras escalas seguem o mesmo princípio, certo? Sempre em relação, sempre é assim, em relação de escala relativa, sempre em relação ao ponto de fusão, o zero, né? E os 100 graus aqui é o ponto de ebulição. Só que nas outras escalas vai mudar o valor, certo? Ó, como vocês podem ver aqui na escala Fahrenheit, certo? Que é utilizada nos Estados Unidos. Ela não usa o zero, certo? No lugar do zero, usa o 32, certo? Então lá, 0 grau lá nos Estados Unidos é 32, certo? E 100 graus lá é 212, certo? Então é assim, é o mesmo princípio, mas só muda os valores. Já que só aumenta aqui a quantidade de partes que é dividida nos Estados Unidos, que é 180 partes, certo? De 32 a 212. Aí, pessoal, também temos aqui, para vocês verem aqui, que alguns termômetros ele indica as duas temperaturas, né, que são as mais conhecidas, Celsius e Fahrenheit, mas o que é mais utilizado é Celsius. Então aqui, esse termômetro está indicando as duas temperaturas,
Aqui 0 grau é Celsius, né? Aqui do outro lado, que corresponde aqui, vai ser 32 lá nos Estados Unidos, né? Mas a escala mais utilizada é a Celsius, certo? Que é mais universal. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver também a escala Kelvin, certo? É o mesmo procedimento, certo? Só que só muda o quê? Só vai mudar os números, certo? É sempre relativo aqui ao ponto de fusão da água, né? Que é quando o gelo derrete, e aqui ponto de ebulição, que é quando a água ferve. Então, aqui é dividida, né? Aqui é dividida em 100 partes, né? Aqui 273 até 373, certo? Essa temperatura equivale na nossa aqui, essa temperatura aqui do ponto de fusão é a temperatura mais baixa que se pode registrar, certo? A escala Kelvin é utilizada em experimentos científicos. Então, ela equivale em Celsius menos 273 Celsius, certo? Bom, pessoal, vamos aqui. Aqui na atividade vai ser assim, pessoal. Aqui a pessoa está dizendo assim: sua testa está quente, vou te dar um remédio para a febre. Aí será que é correto o que essa pessoa vai fazer? Aí você vai ler na página, né, as indicações e vai dizer se é correto. Aí aqui na segunda questão tem aqui um problema aqui, né? Então diz que Janaína e sua família vão visitar parentes que moram nos Estados Unidos, né? Aí olharam a previsão do tempo e viram que estava marcando 41 graus Fahrenheit, certo? Aí a questão pergunta se a família de Janaína deve levar roupas grossas, né? Roupas para frio ou roupas frescas, roupa para calor. Então, para saber disso, tem que converter essa temperatura na nossa, né? Porque a gente tem mais, sabe como é que é, se vai ser alta ou não, né? Se for depois de 20 graus, já começa a ter uma noção de que a temperatura é alta, né? Então, vamos imaginar que a temperatura que foi marcada seja 95 graus Fahrenheit, né? Um exemplo aqui para vocês poderem responder. Aqui não é resposta, é só um exemplo. Então a forma é essa, certo? Vocês vão usar esta forma, certo? Então aqui TC significa temperatura Celsius, aqui dividido para 5, igual TF, que é a temperatura de Fahrenheit, menos 32, dividido para 9, certo? Então, é só substituir na forma para saber a equivalência. Então, eu vou descobrir quanto vale em Celsius. Então, eu vou repetir STC aqui e repito também o 5 aqui, porque o TC é o que eu quero, que é o Celsius. Aí, no lugar do TF, que é o Fahrenheit, eu coloco 95, né? Que é o exemplo que eu estou dando agora. Então, eu coloco 95 menos, né? Menos aqui 32, né? Aí coloco 32 e aqui embaixo, né, eu vou colocar o 9. Aí é só fazer o seguinte. Você repete essa parte aqui, repete aqui. Aí vai diminuir 95 menos 32, certo? Que vai dar 63. Aí repete o 9 aqui embaixo. Aí fica aqui uma regra de 3, certo? Uma regra de 3. Então, tem 3 números, eu tenho que descobrir um. Então, eu tenho que descobrir esse. Então, a gente faz uma multiplicação em cruz, certo? Então, é só fazer o seguinte. Tem que começar pela letra. Então, a gente faz assim, 9 vezes TC. Dá 9 TC, né? Aí, depois, essa outra parte. 5 vezes 63 vai dar 315. Aí você baixa esse TCzinho, baixa esse número aqui e o sinal de igualdade. E aqui esse 9 vem dividindo, certo? Aí quando você divide, você vai encontrar a temperatura em
em Celsius, certo? Que vai ser o quê? 35. Então, 35 já é uma temperatura já que tem calor, né? Porque a partir de 20 graus já a temperatura já vai aumentando. Então, a família aqui, nesse caso, deve levar roupas de calor, né? Aí, será que nessa situação que foi dada, ela tem que levar roupa de calor? Aí vocês vão fazer o cálculo com o número que foi dado aqui, que foi o 41, certo? 41 graus Fahrenheit. Então, vamos aqui para a próxima questão. Aqui na terceira questão, é para vocês identificar as afirmações incorretas, certo? O que está incorreto. Aí vocês vão corrigir, certo? Então, aqui, a temperatura de fusão da água é 0 grau Fahrenheit. Será que está certo em Fahrenheit? Aí você vai ver. Celsius e Fahrenheit são escala absoluta? Será que isso daí está certo? Aí você vai ver, né? O zero absoluto corresponde a menos 273 Celsius. Será que isso é certo? Aí aqui, pessoal, diz assim. 300 kelvins. É uma temperatura mais elevada que 300 Fahrenheit. Aí, para me saber disso, eu vou ter que converter Kelvin em Celsius e Fahrenheit em Celsius, que é a escala que eu conheço. Eu conheço a escala do Brasil, né? Eu não conheço essas outras escalas. Então aqui vamos converter, vamos imaginar que não seja 300, vamos imaginar que seja 298, certo? Um exemplo, né? Não é resposta. Então vamos imaginar que no lugar de 300 seja 298. Então, será que 298 é uma temperatura mais elevada que 298 Kelvin? Será que é uma temperatura mais elevada que 298 Fahrenheit? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu fiz a conversão, aí eu vi que 298 Kelvin é 25 graus e 298 Fahrenheit em Celsius é 148. Então, o que é mais elevado é o Fahrenheit, né? No caso aqui, a temperatura Fahrenheit é mais elevada que a Kelvin. Apesar de ser o mesmo valor, mas em relação ao Celsius, Fahrenheit é maior, certo? Então, como foi que foi feita? Então, aqui de Kelvin para Celsius, essa fórmula aqui, certo? Essa fórmula aqui. Essa fórmula, certo? Então, aqui, TK significa temperatura de Kelvin igual temperatura de Celsius mais 273. Essa é a fórmula que você vai usar. É só substituir nela. De Kelvin para Celsius, certo? Então, aí no lugar de TK, você vai colocar 298, que é a temperatura aqui, que foi dada aqui, ó. Aqui está dizendo que é 298 Kelvin, né, o exemplo. Então, eu quero transformar em Celsius. Aí, eu repito aqui o TC, eu repito o sinal de igualdade, o TC, porque o TC é o que eu quero descobrir, então não vou substituir. Aí, mais 273. Aí, pessoal, esse TC ele tem que vir para cá, para depois da igualdade. Quando ele vem aqui para depois da igualdade, ó, ele vem com sinal de menos. Aí fica menos TC, que é a temperatura Celsius. E esse aqui que está antes da igualdade, ele tem que ir para depois, certo? Porque eu tenho que deixar aqui antes da igualdade só a letra. Então, depois da igualdade, os números, certo? Então, esse aqui vai para depois da igualdade. Quando ele for para depois da igualdade, ele vai com o sinal trocado, ele vai com o sinal de menos, certo? Então, aqui, mais 273 já está aqui, né? Depois da igualdade, então fica mais 273, não sofre nada. Aí, esse 298 que veio para depois, ó, ficou menos 298. Aí, pessoal, é só fazer o seguinte, certo? Repete esse menos TC. E aqui, sinais diferentes, ó, conta de menos, certo? Então, 298 menos 273 vai ser 25. Aí, aqui vai ser o sinal de menos, porque eu coloco o sinal do maior número. O maior número aqui é o
298, que tem um sinal de menos. Eu coloco o sinal de menos aqui. Aí, para tirar esse sinal de menos que tem aqui, que não pode ficar sinal de menos aqui, nessa letra, então eu faço o que? Eu coloco aqui entre parênteses o sinal de menos, certo? E faço aqui o jogo de sinais. Menos com menos é mais. Então aqui fica mais e não precisa colocar, certo? Quando não tem sinal, significa que tem um mais escondido. Aí coloca aqui. Menos com menos vai ser mais. Aí pronto, aqui fica sem sinal. Então vai equivaler a 25 Celsius, né? 20 graus Celsius. E para converter, pessoal, de Fahrenheit para Celsius, é o mesmo procedimento que a gente utilizou aqui num problema aqui da Janaína aqui, certo? A gente faz o mesmo procedimento que vocês já sabem como é, que eu expliquei para vocês aqui, né? Que é o caso. Então lá, fazendo todo o procedimento, a gente vai chegar na temperatura de 148, certo? Então aqui a gente vai ver aqui, ó, certo? Vai dar aproximadamente 148. Esse símbolo aqui significa aproximadamente, certo? Aproximadamente 148, certo? Então, aproximadamente 148, porque vai dar 147, vários 7, né? A gente pode arredondar aqui para 48, certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula.